Livro de Apocalipse. Eu confesso aos irmãos que temos uma grande dificuldade com o livro de Apocalipse, porque o culpado disso tudo dentro da igreja, ao decorrer dos tempos, a igreja mistificou esse livro e, consequentemente, as pessoas ficaram com medo, receio de estudar. Então se pegou essa crença dentro da igreja que é um livro fechado, oculto, mas nós vimos no primeiro capítulo que é o contrário disso, porque fala-se de revelação. O princípio e o objetivo do livro de Apocalipse é revelar o propósito soberano de Deus na história. E o mundo pegou essa palavra Apocalipse e tornou pejorativo. Tudo que é tragédia, tudo que é uma coisa ruim se torna um caso ou um fato apocalíptico, né? E ao contrário disso, não é tragédia para o povo de Deus. Aqui no livro de Apocalipse está o plano vitorioso de Deus na história. O livro de Apocalipse, todos os irmãos sabem que foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, uma ilha que era usada como uma prisão romana, a qual quem fosse contra os princípios romanos ali ficavam. E diz também que o livro de Apocalipse foi escrito no período do imperador Domiciano, a palavra é estranha a nós, de 81 a 96 depois de Cristo, entre essas décadas aí. Diz também que João também foi pastor da igreja em Éfeso. E para quem que foi escrito essas cartas? Foi escrita, nós cremos que para toda a igreja universal, usando aquelas como exemplo, mas para toda a igreja, para todo momento e para todo o lugar. E qual o contexto? Por que João escreveu essa carta? O contexto da igreja primitiva naquele momento passava-se por martírios, por perseguições. Então, o motivo que João escreve era para encorajar a igreja, não era para colocar medo na igreja. Muitos leem Apocalipse com medo, mas ao contrário, é encorajamento. Está falando do triunfo da igreja. E existe dentro do cristianismo 3 vertentes sobre o livro de Apocalipse. Alguns pensam que o livro de Apocalipse foi para o passado, teve a sua importância no passado e que hoje já não faz mais sentido. Outros pegam isso que tudo é futuro, que tudo se cumprirá ainda e que nada ainda se cumpriu. Nós cremos no histórico progressivo, né? Que teve seu momento, serviu pelo momento, está serviu a igreja primitiva, Idade Média, no tempo da Reforma, e serve para os dias de hoje. E com o passar do tempo, o livro se torna mais claro. Isso é o histórico progressivo que a gente crê e é o que mais faz sentido no livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma igreja rica, porque era uma cidade muito próspera ali, era uma cidade muito desenvolvida, uma igreja, por certo, com uma teologia muito saudável, porque ela foi evangelizada por nada mais, nada menos que apóstolo Paulo. Nós estudamos, ou melhor, o seminarista Vanderlei expôs a carta inteira aos Efésios para nós, e lá nós vimos que os Efésios foram instruídos sobre adoção, remissão, perdão, revelação da vontade de Deus, sobre que eles foram feitos heranças através de Cristo Jesus, foram instruídos através do selo do Espírito Santo, enfim, o que era a essência e a sã doutrina, eles estavam muito bem instruídos. Paulo escreveu aquelas cartas por volta de 60 depois de Cristo. Então 90
menos 60, 30 anos se passaram. Então, o que aconteceu nesses 30 anos? Paulo instruiu, e o que aconteceu com essa igreja? O próprio texto diz que no início eles eram perseverantes. Ou melhor, no início do texto, fala assim, vocês são perseverantes, vocês são resistentes a meios a tribulações, vocês não desistem nas adversidades. Igreja que detectava falsos profetas, que não engoliam qualquer coisa, igreja que provava os espíritos, igreja que não aceitava obras falsas. Diz o texto também que eles combatiam os nicolaítas, que era uma igreja, era uma seita dentro da própria igreja cristã, que separava o clero do leigo, ou seja, eles privavam o povo da liberdade cristã, e eles eram contra isso. Então, de longe olhando, uma igreja totalmente perfeita, uma igreja saudável doutrinadamente, mas aquele que enxerga os corações despertou João a exortar aquela igreja. E aquele que enxerga os corações tinha uma acusação para a igreja de Efésios, para a igreja de Éfeso, os Efésios em questão. Se eles eram ocupados com o serviço da obra de Deus, era uma igreja separada, que não se misturava com os falsos profetas, uma igreja disposta a levar ali o evangelho. Qual que era o problema? O texto nos diz que o problema deles era um problema amoroso. O motivo pelo que eles estavam fazendo era o que importava para o Senhor. Então o que fala o texto? Que eles perderam o primeiro amor. E o que é o primeiro amor quando a gente perde o primeiro amor? Quando a gente tem aquela devoção do recém-convertido, quando o Senhor se faz presente conosco, adoração fervorosa, aquela adoração empolgante, né? Que é onde a gente vai em qualquer lugar, desinibido, falando do amor de Deus, sem querer fazer nenhuma troca, se eu sirvo para ganhar algo, para somar um ponto, para ganhar a minha salvação. Não, é aquele amor incondicional, ou seja, aquele amor de lua de mel, quando nos apaixonamos pela nossa esposa, pelo esposo em questão. Mas nós sabemos que o casal, como eu citei aqui, ao passar dos anos, minha esposa sempre fala isso, que ao passar dos anos o amor fica maduro e fica mais profundo. Mas aí eu falo para ela que nós não podemos perder a empolgação do início, o fascínio da lua de mel. Porque quando se perde isso, o casamento se torna rotineiro. E um casamento rotineiro, ele está correndo sérios riscos. Ou seja, um casamento firme, não trai, só saio com meu esposo, mas que não adora mais. Casal que não tem mais a paixão e o amor da lua de mel de quando se conheceram. Então a igreja tem que saber que o trabalho, o evangelismo, não deve ser feito de uma forma que substitui o amor genuíno por Jesus Cristo. Que a nossa busca por pureza, por santidade, não substitui a adoração fervorosa. Ou seja, a igreja precisa das duas coisas. Então eu pergunto hoje para nós, como nós estamos? Nós estamos adorando a Deus pelo que Ele é? Ou nós estamos fazendo os trabalhos que nós começamos agora para trocar com Deus? Ou nós vamos nos purificar como penitência? Os efésios estavam nessa vida rotineira, sem essa paixão mais pelo que foi no início, quando Paulo os instruiu e os evangelizou.
E eu pergunto novamente, quando nós conhecemos o Senhor, nós éramos como nos tornamos hoje? Quando nós que passamos, eu, minha esposa, quando o Senhor nos revelou as doutrinas da graça, nós éramos como nos tornamos hoje? Era perigoso até, tinha que às vezes nos policiarmos de tanta fervor e vontade de que as pessoas também conhecessem a verdadeira graça. Quando se perde o primeiro amor, isso falando do relacionamento, a gente começa a não contar mais tudo um para o outro. A gente começa a andar cada um por conta própria. E isso acontece também quando nós perdemos o primeiro amor com o Senhor. Nós não contamos mais tudo para Ele, nós queremos viver pela nossa própria justiça. Nós perdemos então aquela consciência de onde o Senhor nos tirou. Nós perdemos a consciência da libertação que Ele nos fez. E a consequência disso é começarmos a enxergar que nem o mundo enxerga. E esse é o grande perigo, pois aí nós começamos a importar somente com a nossa vida social, nós começamos a importar só com o nosso emprego, nós começamos a importar só com os nossos relacionamentos, coisas que antes nós abominávamos, nós começamos a entender de uma forma diferente, tudo isso para sermos mais, que nem nós estávamos comentando hoje, liberais, sermos o docinho do mundo e queremos ser amado por todo mundo, tendo a ideia que isso é um serviço para a obra de Deus, e isso não é serviço. O pensamento cristão deve ser de oposição ao mundo. Se nós nos tornarmos os queridinhos do mundo, temos algo errado acontecendo conosco. Se nós estamos sendo o queridinho do mundo, nós estamos fazendo oposição a quem? A Cristo, a Deus. E é possível então retornar ao primeiro amor? É possível sim. Jesus Cristo dá 3 instruções aí no texto. Nós lemos juntos. Primeira lembrança, é a primeira. Lembrança, segundo, arrependimento, e terceiro, voltar à prática das primeiras obras. Aí o texto fala, lembra do que foi perdido, de onde caiu, onde foi que errou. Nós devemos lembrar também do que nós éramos e de quem nos tornamos hoje. Nós precisamos então cultivar o desejo de ter e voltar àquela comunhão íntima que nós tínhamos. Os casais se pagam caro nas terapias para saber onde erraram no relacionamento, para voltar. Nós temos qual a terapia? A palavra de Deus. Segundo, arrependimento. O texto fala, mude de ideia, pensamento. Vamos resistir o modo que o mundo tem colocado as regras. Nós temos que ser oposição, fazer resistência. Então o Senhor fala assim, confesse seus pecados, mude de ideia, saia da falsa religiosidade e vamos abraçar Cristo. E vamos não defender uma ideologia, mas sim o verdadeiro evangelho puro e simples. E a terceira instrução que o Senhor nos diz para voltar, para recuperar o primeiro amor, a prática das primeiras obras. Vamos restaurar a comunhão, causado o rompimento, pela prática do pecado oculto, negligenciado pela falta de oração, pela falta de devoção da leitura bíblica, servir com obediência e não por obrigação, e adorar em espírito e em verdade. Aí fui procurar algumas imagens de Éfeso, né? Nos livros, na internet. Rodrigo Silva está sempre fazendo alguns trabalhos arqueológicos lá.
E a igreja e a cidade que era próspera, hoje só tem um montão de pedras lá. E é isso que acontece conosco. Quando nós perdemos o foco, nós perdemos a luz, né? Porque não tem foco, perde-se a luz. O que acontece? Miséria espiritual, sequidão. Então nós precisamos ser adoradores de verdade. Adoradores de verdade pode estar em locais que tem cânticos maravilhosos, mas também pode estar em locais que nem tem tantos cânticos maravilhosos. Os adoradores de verdade poderão congregar numa igreja que tem um pregador eloquente, mas também pode congregar em outros que não são tão eloquentes. E o adorador de verdade que ama o seu Senhor e não as coisas secundárias, poderão sentir Deus e adorar a Deus em megas igrejas lindas, com ar-condicionado, mas também podem congregar numa garagem e sentir Deus. Se nós formos adoradores só pelas coisas secundárias, nós perdemos o primeiro amor. Nós não temos mais o amor que nos encantou, que nos cativou. Primeiro amor independe da situação. Porque quando nós casamos com a nossa esposa, a promessa era na tristeza e na alegria, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. E agora nós estamos, como igreja, colocando imposições e condições. E assim o relacionamento, depois que torna, aí não é mais aquilo que prometeu, depende do dinheiro, depende de tantas situações. Assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, resumindo tudo, voltar ao primeiro amor é viver na resistência do mundo contra os valores do mundo. Qual que é o foco da igreja? Qual que é a missão da igreja? Proclamação da volta de Jesus Cristo. Quando nós perdemos isso, quando nós achamos que isso já não é tão relevante mais em falar da volta de Cristo, nós começamos a agir e pensar como o mundo. Porque se nós já não proclamamos mais a volta de Jesus Cristo para as pessoas, para qual que é a nossa função então como igreja? Nos tornamos um clube, uma reunião de pessoas que às vezes quer escutar uma palavra bonita. Nos tornamos vasos de plantas de plásticos, sem vida. A igreja deve glorificar o nome de Deus na terra. Mostrar que Deus está presente. Mostrar que é o reino. É através da igreja. E que todos nós, a partir de hoje, pensamos dessa forma. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, irmãos, vamos voltar ao primeiro amor. Pergunto para os irmãos: quem quer testemunhar a volta de Jesus Cristo? Quer falar do amor de Jesus Cristo para o mundo? Querem? Amém? Preparem-se por uma grande tensão. Mas vai valer a pena, porque o final desse texto nos diz que o homem pecador será banido da árvore da vida. Mas em Cristo teremos vida eterna e vida eterna
em abundante. Então vai valer a pena, atenção. Então desfrute agora da alegria e o amor de Cristo e no final, na eternidade, plenamente. Amém? Que o Senhor nos dê força e que voltemos ao primeiro amor. Amém?